enquanto mulher negra e favelada, né? Eu sou, de certa forma, uma pessoa privilegiada dentro desse universo, né? Primeiro, que apesar de ter nascido numa família muito pobre, eu sempre tive o apoio dos meus pais para estudar. E aí eu sempre estudava muito. E isso eu me destacava em relação aos outros alunos, às outras alunas. E isso, é claro, que gerava simpatia dos professores. Então eu ainda tinha essa vantagem de ser a queridinha dos professores. Eu me considero uma pessoa que foi, de certa forma, protegida, e isso não significa que eu não tenha sofrido preconceito. Mas também, quando eu entrei para a UERJ, eu entrei numa turma que era simplesmente a minha cara. Era todo mundo. Tinha até descendente de índio dentro da turma. Mas era assim, era todo mundo da Baixada Fluminense, da Zona Norte. Eu era a única de favela. Mas todo mundo era assim. O que morava melhor morava na Tijuca. Todo mundo era trabalhador. E a minha turma, a maioria, era mulheres. Então a gente realmente tinha uma afinidade e, de certa forma, eu também tinha uma liderança na turma. Porque eu continuava mesmo entrando para a faculdade, eu não perdi o vício, né, de ser uma aluna padrão, daquela que sentava e estudava. Não tinha bandejão na época, eu chegava com um lanchinho de casa, às vezes quando tinha para levar, e ficava dentro da biblioteca estudando, porque eu não tinha dinheiro nem para tirar xerox, né, e ficava estudando. Eu vinha sempre com uma passagem só, pagava uma passagem para vir, e para ir eu pegava carona aqui embaixo. Então, todo dia eu pegava carona e todo dia eu conseguia carona. Eu nunca me senti, de alguma forma, preterida ou sofrendo algum tipo de preconceito, ou dentro da UERJ, ou na igreja. Por mais que as pessoas tenham uma prática, né, que busque essa questão da igualdade, dentro do Museu da Maré, por exemplo, a gestão do museu, do dia a dia, de quem cuida, só tem mulheres. Não tem homem nessa gestão. Né? Somos 6 mulheres. Mas na representação do museu, só eu de mulher. E 3 homens, no caso o Luiz, o Carlinhos e o Lourenço. Provavelmente isso não é por um acaso. Não é por um acaso. Mas não é que eu possa afirmar, não, eles são machistas, existe um machismo. Não, não. Isso, na verdade, é uma prática, não só uma prática, mas é algo que está dentro de cada um de nós. Mas, no geral, na prática do dia a dia, eu não me sinto menosprezada por ser mulher ou por ser negra. Mas eu acho que isso tem a ver com a minha trajetória específica. E claro que se eu tivesse uma outra trajetória, se eu não tivesse pessoas que tivessem me apoiado desde o início, isso com certeza seria diferente, porque a minha posição seria uma posição de inferioridade, com certeza, isso sem dúvida. E isso era algo que eu via e se repetia constantemente durante a ocupação do Exército na Maré, quando tinha grupos de meninos vindo, por exemplo, do futebol. E eles paravam para revistar e eles paravam só os meninos negros. O grupo, todo mundo estava junto. Quem era branco eles deixavam passar, quem era negro não. Então, essas práticas, né, que a gente vê, que a gente sabe que acontecem, né, eu não passei por elas e tenho consciência que isso foi apenas por conta da minha trajetória. Se eu tivesse qualquer mudança nisso, por exemplo, se meu pai tivesse morrido quando eu era criança, com certeza a minha trajetória seria outra. Né? Eu não teria esse apoio financeiro como seria outra. Né? E com certeza eu teria sofrido muito mais ataque, né, machista e racista, porque eu não teria essa base, essa proteção, né? O que acontece muito, o que a gente tem muito hoje, né, no SEASM, no museu, eram todas histórias assim, de abandono, né, de falta de carinho, falta, né, de participação e presença paterna. E aí
O menino, meu pai não me aceita porque eu sou gay. E aí todo mundo... E eu não tinha essa história. E eu percebi, nossa, se eu tivesse essa história, a minha trajetória seria outra, com certeza, né? E esses jovens são muito, mas muito, apesar de terem 16, 17 anos, como eles têm essa consciência de quem eles são, da onde eles estão, as discussões que eles têm, assim, essa consciência de morarem dentro de uma favela, o que é morar dentro de uma favela, o que é a possibilidade deles irem, porque a gente constrói a trajetória junto com eles, deles, quando saírem da FAPERJ, desse estágio no museu, eles irem para o pré-vestibular do SEASM para poderem ir para a universidade. Então, eles vislumbrando isso, eles já constroem essa trajetória, pensando no que eles querem fazer. Tal. E outros que já passaram pela FAPERJ, que estão na universidade hoje, também compartilham com eles. Então, tudo isso que eu não tive, que eles têm, né? E que, com certeza, mas naquele momento, se eu tivesse essa trajetória deles sem esse apoio, né, eu não estaria aqui, muito provavelmente seria outra pessoa também. O museu trabalha para a superação dos estigmas em relação às favelas e seus moradores, colaborando com o processo de alargamento da perspectiva do papel do museu na realidade contemporânea. Na favela da Maré, onde as visões preconceituosas só conseguem enxergar as ausências, o museu é um convite ao diálogo, à troca e à construção de novos saberes. Em 1980, então começou o Projeto Rio, que foi um projeto do governo, né, da ditadura militar, do João Figueiredo, de aterrar uma parte da Baía de Guanabara, justamente onde ficava a Maré. Porque ali era tudo palafita, barracos sob madeira, em cima da Baía de Guanabara, e era a entrada do Rio de Janeiro, né? Quem vinha para o Rio de Janeiro pelo aeroporto se deparava com aquela situação. Então, ele fez esse projeto de aterramento, onde os moradores, as lideranças comunitárias, tiveram que criar um grupo para fazer pressão, porque existia a concreta ameaça de remoção dos moradores. Porque a ideia era acabar com as palafitas, de fato acabou, tirar tudo e depois aterrar. E o terreno ficaria para especulação imobiliária, muito provavelmente. Mas os moradores, então, era a época de também final do governo, e aí os moradores se uniram e fizeram toda a pressão. E isso que foi interessante, porque eles criaram um jornal em que o símbolo do jornal, a logo do jornal, era uma flor, e cada pétala era o nome de uma comunidade da Maré. Então, o nome do jornal era União da Maré, já apontando para essa ideia, isso na década de 1980, início de 1980, apontando para a ideia de uma unidade. Mas por que essa unidade? Essa unidade ela foi construída porque era preciso que todas as comunidades se unissem para combater, né, a ameaça de remoção. E aí o governo acabou construindo dois conjuntos, né, habitacionais, um conjunto Esperança e outro a Vila do João. Inclusive o nome da Vila do João é homenagem ao João Figueiredo. E para lá foram enviados, então, mandados os moradores que moravam nos barracos. E isso foi um dos motivos, além da violência, né, que estava crescendo, a disputa, né, que começava então aquela disputa por território dos comandos do tráfico, isso na década de 1980, essa empresa acabou fechando, e fechou, e ficou fechada. E aí quando a proprietária, em 2002, conheceu o SEASM nesse seminário na Firjan, ela fez uma proposta de que a gente ocupasse o espaço com as ações do SEASM. Então a gente imediatamente ocupou o espaço com os projetos culturais do SEASM. Então a Rede Memória foi ocupar esse espaço, junto com o Arquivo Orosina Vieira, e a gente chamou esse espaço de Casa de Cultura da Maré, onde a gente desenvolvia inúmeras ações culturais. Tinha escola de dança, que a escola de dança foi um projeto que surgiu a partir de uma parceria de 3 anos, entre a Petrobras e o Valdo Bertazzo, que é lá de São Paulo, que é um coreógrafo de São Paulo, e ele produziu 3 espetáculos, 2000, 2001 e 2002. O primeiro espetáculo foi chamado Mãe Gentil, em que jovens da Maré que nunca tinham
tido essa experiência, né, com dança, puderam experimentar uma formação, se eu não me engano, de 9, 8 meses, para dali criar aquele espetáculo, que era um espetáculo só com os moradores da Maré, e sempre tinha alguns convidados ilustres, como Elza Soares. E aí isso gerou depois a Escola de Dança da Maré e vários outros projetos culturais, projetos de exposição. E a gente, então, chamou aquele espaço, deu um nome àquele espaço de Casa de Cultura da Maré, que foi inaugurada em 2003. Só que, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a Rede Memória da Maré estava numa parceria com o Museu da Vida da Fiocruz, porque o Museu da Vida ele foi inaugurado em 99 como um instrumento de abertura da Fiocruz para a comunidade. Então, a gente participou da construção do projeto político-pedagógico do museu, da formação dos bolsistas, que seriam monitores da exposição naquele momento. Daí que a gente começou a entrar no mundo dos museus e numa outra visão, não mais como visitantes. E então a gente descobriu que o museu era muito mais do que a gente imaginava. Podia ser usado como um instrumento, né, de luta, de resistência, de transformação social. E a gente também se deu conta que o museu, como qualquer outra instituição, tem espaços de disputa, de conflitos, e a gente gostou disso, porque a gente percebeu, então, que tinha um grupo, o Mário Chagas fazia parte desse grupo, faz parte até hoje, que era um grupo combatente lá do campo chamado Museologia Social, que é justamente um campo que percebe o museu não como simplesmente um prédio, coleções, exposição e público. Mas o museu é o que a gente quiser que ele seja. E ele pode ser, sim, um instrumento. Então, ele compara, inclusive, o museu a um lápis. O lápis, ele tem uma finalidade. Então, se ele perde aquela finalidade, ele pode ser jogado fora. Então, o museu, ele tem uma finalidade. A finalidade dele, né, nessa visão da museologia social, é justamente a valorização, a preservação e a divulgação das memórias das comunidades, sejam elas, né, comunidades que estejam em favelas, em bairros periféricos, populações, comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas. Então, hoje a gente tem uma rede enorme no Brasil, né, e fora do Brasil também, claro, de museus que são considerados museus que a gente chama de ecomuseus, museus de território, museus comunitários, que são justamente museus que trabalham dentro dessa perspectiva. O museu como um instrumento de transformação da realidade onde as pessoas estão inseridas, onde as pessoas vivem. E aí a gente achou aquilo um barato e começamos a participar de encontros de museologia. O Mário nos desafiou, né? Ele falou assim, olha, vocês podem criar um museu aqui, vocês têm até um espaço, né? Então tinha lá o espaço da Casa de Cultura. E foi aí que a gente mandou, então, um projeto, inscreveu o projeto Museu da Maré no primeiro edital do Cultura Viva, né? Dos pontos de cultura, fomos selecionados e começamos, então, um processo de instalação e criação do museu durante o ano de 2005 e início de 2006, e o museu foi inaugurado em maio de 2006. Bem, por parte da comunidade em si, não houve uma reação contrária, muito pelo contrário, assim, as pessoas elas apoiaram muito a existência de um museu. Existe a fala assim, de um morador que era liderança comunitária, tinha sido presidente de associação, numa das reuniões que a gente fez, com pessoas moradoras, representantes de instituições locais e tal. E ele falou, olha, a gente lutou muito para conseguir asfalto, para conseguir escola, para conseguir creche, posto de saúde, para conseguir coleta de lixo, só faltava mesmo um museu. Então, assim, as pessoas abraçaram essa ideia do museu, porque é um museu que na verdade, narra, né, a história das pessoas, mas sem criar uma visão fechada sobre isso. Pelo contrário, cria uma comunicação, uma ponte de diálogo entre diversas realidades. E isso aqui é interessante, porque o morador vai lá, muitas vezes as pessoas levam, né, as famílias, pessoas que são de outro estado, de outros bairros, que estão lá visitando, eles levam para conhecer o museu. E eles mesmos fazem a visita, né, com as pessoas que são seus parentes, e muitas vezes tem atividades acontecendo no museu de pessoas de fora visitando. E existe aquela interação
né? E as pessoas começam a falar, ver como, né, o olhar de fora que valoriza aquela história e eles percebem o quanto a história deles está sendo ali retratada e que é interessante para pessoas de outros lugares também. Por exemplo, um dia desse teve uma professora de uma escola numa realidade totalmente diferente da nossa, que é uma escola lá no Pará, no oeste, né, bem distante de Belém, que é uma comunidade chamada Anã. E ela contou uma realidade de escola, que é assim, o calendário é diferente do nosso, porque eles respeitam a época de cheia e vazante do rio, então eles não podem ter aula na época de cheia, então não tem coincidência com o nosso calendário daqui, né? Então é totalmente diferente. Ela falando, e aí tinha uma pessoa visitando o museu com a filha de 14 anos. Ah, eu já conheci o museu e minha filha de 14 anos ainda não conhecia. Eu vim trazer ela hoje para conhecer a minha história, a nossa história. Eu posso ficar com vocês no grupo? Claro, pode. Então, já interagiu, já começou a falar. E aí contava como era, né, a maré, a partir das imagens. Então, começou a fazer a visita, né, e falar da sua história para uma pessoa de uma realidade totalmente diferente da nossa. Então, assim, essas interações acontecem. Outra coisa que aconteceu também, por exemplo, foi um grupo da UFRJ desenvolve um projeto de letramento. E esse projeto é justamente para os funcionários terceirizados, principalmente os terceirizados da UFRJ, né? E tem vários níveis, né? Tem desde a alfabetização até o ensino fundamental, inclusive ensino médio, se eu não me engano. E aí foi um grupo visitar o museu. E tem muita gente que mora na Maré que é terceirizado na UFRJ. E foi um senhor também visitar. Ele é da turma, né, de letramento, ele foi visitar. E aí, na visita, ele começou a contar a história dele. Ele nunca tinha ido ao museu. E ele é que fez a visita guiada. A gente estava junto, mas ele é que começou a falar e fez toda a visita do grupo de alunos. E na formatura da turma, a gente foi convidado. E aí houve um retorno por parte dos alunos, dos próprios professores, que falaram que assim, o que tinha acontecido lá naquela visita ao museu tinha sido libertador para aquele senhor, o seu Antônio. Porque ele era a pessoa mais calada dentro da sala de aula, ele não falava absolutamente nada com ninguém. E tudo mudou a partir da visita. Já na visita ele começou a falar da história dele, todo mundo ficou surpreso. E depois disso, quando eles voltaram no dia a dia das aulas, ele era o mais falante, porque ele acabou perdendo, não sei se vergonha, o que ele tinha. Ele começou a falar dele, da história dele, e começou a participar das aulas de uma forma muito autônoma, né? E isso foi super interessante, esse retorno. E isso acontece muito frequentemente. Chegou lá a mãe de uma das bolsistas, né, FAPERJ, lá no museu. Ah, tá aberta a exposição? Ah, tá aberta. Oh, eu acho que tá. Vamos lá ver. Eu acho que tá. Não, não precisa ir não, porque eu trouxe minha amiga para conhecer. Eu mesma vou lá. Posso? Eu falei, claro, pode. E ela entrou e levou a amiga dela e a gente não precisou ir junto, porque geralmente isso acontece com muita frequência. Bem, essa é a parte boa, né? Mas nem tudo não são flores, nem tudo são flores. Então a gente tem problemas, a começar com problemas de captação de recursos, por incrível que pareça. O museu tem um reconhecimento internacional e muita gente da Maré, principalmente das escolas, tem parceria com o museu, mas mesmo assim a gente tem dificuldade de captação de recursos. Isso dificulta muito ter um trabalho mais permanente. Claro que tem pessoas que recebem um Prolabore, ou muitas são voluntárias, mas a gente queria também desenvolver projetos que a gente tem na ideia, na cabeça, e não consegue implementar, muitas vezes por falta de recursos. Isso é uma dificuldade. Outra dificuldade é que a gente está num território gigantesco, em torno de 140 mil pessoas, e esse território tem a presença ostensiva do tráfico de drogas e da polícia. Então, é um território que vive, né, em constante ameaça de confronto, porque a gente tem o terceiro comando, o Comando Vermelho, tem milícia dentro do território também, porque são 16 comunidades, e tem um batalhão da polícia. Então, tem sim problemas de confronto, né? E isso muitas vezes impede
as pessoas, tanto de circular dentro do território e ir, por exemplo, pessoas que ficam mais distantes do museu, comunidades como, por exemplo, o Parque União. O Parque União está bem distante do lugar onde o museu está, que fica ali perto da Escola Bahia. Muitas vezes é difícil para essas pessoas irem lá. As escolas se deslocarem, porque existe também um impedimento por parte tanto da Secretaria Municipal quanto estadual de que os alunos circulem sem transporte público. Sem transporte. Então as escolas não têm dinheiro. Quando elas conseguem dinheiro para um transporte, elas não vão querer levar os alunos para dentro da Maré. Então tem essa dificuldade do território ser muito grande, e aí dos conflitos armados que existem dentro da comunidade que atrapalham a circulação, do impedimento de alunos, das escolas levarem alunos, o que eu acho que é até correto, não critico isso, de levarem alunos para um lugar sem um transporte apropriado, né? E a gente tem também uma dificuldade, porque por mais que a gente tenha pessoas, instituições dentro da Maré que atuam, pelo menos no discurso, visando essa transformação da realidade, muitas vezes na prática há uma competição entre instituições internamente. Então, por exemplo, tem instituições que simplesmente boicotam o museu, boicotam o SEASME, que querem ter uma hegemonia sobre o território. É quem tem, né, a hegemonia de falar em nome da Maré. Essas pessoas, essas instituições vão conseguir captar mais recursos. Então existe também essa disputa que é terrível, e a gente tenta não entrar nessa disputa porque não é a nossa praia, a gente não quer esse tipo de relação, né? Então a gente tenta construir muito pela parcerias, inúmeras parcerias, e a gente vai construindo essas parcerias que na maioria das vezes não envolve recursos, mas sim uma cooperação técnica, muitas vezes, execução de projetos, como, por exemplo, nós temos dentro do museu uma galeria de exposições temporárias. Então, o calendário, né, de ocupação dessa galeria, ela só é possível porque existem parcerias. Porque a gente não teria recursos para montar uma exposição a cada mês, a cada 2 meses. Então, a galeria está sempre ocupada com exposição porque existem parcerias. Por exemplo, a gente terminou há pouco tempo uma exposição que foi super interessante, que foi a exposição em parceria com o Museu da República, que era Canudos, Memória da Favela, que contava a história, né, da ocupação de Canudos e da guerra de Canudos e da utilização do termo, né, favela a partir dessa experiência de Canudos. Então a gente trabalhou isso junto com o Museu da República. Hoje, por exemplo, a galeria está ocupada com uma exposição sobre a desmilitarização, né, que foi construída também com um coletivo que todo ano promove o Julho Negro, que são atividades de resistência de coletivos, e não só é uma atividade, uma programação internacional, porque vem pessoas de outros países também, em que o museu e o SEASME são parceiros desse movimento, e esse ano o pessoal propôs construir de forma colaborativa uma exposição. E isso foi feito. Então a exposição é uma exposição muito simples, mas que tem uma força grande, porque foi construída coletivamente pelos participantes do encontro, porque aconteceram várias atividades na cidade, mas os encontros grandes foram 3, 4 dias de encontros que aconteceram no Museu da Maré. Então essas pessoas participaram na instalação dessa exposição, terceira edição do Julho Negro, uma exposição contra a militarização da vida, né? E a gente tem agora, aí, por conta aí da semana da Primavera de Museus, uma outra exposição que está indo, mas que, como ela é uma exposição que discute a questão de gênero, questão de sexualidade, ela vai, e são painéis grandes e pesados, ela vai ficar no pátio, não dentro da galeria, até para facilitar a visitação. Então a gente constrói projetos de forma assim, muitas vezes, na maioria das vezes não tem recursos, né, financeiros, mas só mais recursos humanos e cooperação técnica.
E a gente está construindo agora, por exemplo, um projeto em parceria com a Fiocruz, aí sim vai envolver recursos, mas não diretamente para o museu. É um projeto que a gente está construindo junto como um legado desse encontro que eu falei que aconteceu com Boaventura, né, lá no museu, que houve pessoas, algumas pessoas de fora do Rio de Janeiro participaram e tinha uma representante da Ilha de Maré, que é uma comunidade que fica em Salvador. E é uma comunidade que tem todas as características da maré antes da ocupação da Baía de Guanabara, da poluição. Muitos projetos de ocupação daquele lugar, né, de várias empresas estão sendo desenvolvidos e existe uma preocupação de que não se polua aquele espaço, aquele lugar. E aí a gente fez como uma dos desdobramentos, né, do legado desse encontro lá no museu, foi justamente o encontro das águas. A gente está pensando em fazer um encontro que una a Baía de Guanabara com o pessoal da Ilha de Maré, lá na Ilha de Maré, e a Fiocruz entra como parceira técnica e também com recursos financeiros para que a gente desenvolva um projeto de memória lá na Ilha de Maré. E a nossa proposta é fazer um inventário participativo lá. Então, quer dizer, essas parcerias é que possibilitam a manutenção do museu. Hoje a gente tem um espaço que é aberto a vários projetos que não são projetos do museu, que são projetos de parceiros e que eles têm como base o Museu da Maré. Então a gente tem, por exemplo, o grupo do CTO, né, do Teatro do Oprimido, que tem um grupo lá da Maré, o nome do grupo é Maremoto, que a base de atuação deles, a sede deles é no Museu da Maré. Tem um projeto chamado Entre Lugares, que também é um projeto de teatro crítico, que também tem como base o Museu da Maré. Tem um outro projeto que é o Buzina Social, que também é um projeto de teatro. E aí, assim, existe toda essa preocupação de abrir o espaço para o diálogo, para projetos que queiram ocupar o espaço e serem parceiros com a gente. A gente participou de alguns editais, antes mesmo da criação do museu. Nunca teve nenhum tipo de recurso direto do IBRAM ou do DEMU. Bem, o DEMU é o Departamento de Museus e Centros Culturais do IFAM, que, por conta de um processo coletivo da sociedade de uma forma geral, não só da área de museus, o departamento ele foi transformado em 2009 no Instituto Brasileiro de Museus. Então, sempre a parceria foi mais parceria técnica, até a própria criação do museu, em 2006, contou com essa parceria, porque na época era o DEMUR ainda, e a gente se reunia lá no Gustavo Capanema com o pessoal do DEMUR para pensar o projeto do museu, que toda a construção ela foi coletiva, teve a participação dos moradores na doação de objetos e na própria ideia do que seria, né, o museu, mas a gente precisava dessa cooperação técnica, que a gente não tinha, porque ninguém dentro do museu é museólogo. Então a gente teve tanto... a Cláudia Torino, na época, participava do DEMU, ela é arquiteta, e aí tinha outras pessoas, como o Cícero, o Mário, e aí a gente começou, o Márcio, o Rangel, e a gente começou a construir junto o projeto, e aí foi a implementação, na verdade, dentro do espaço, isso foi algo que foi feito com o próprio trabalho das pessoas de dentro da Maré, né? Mas a construção teórica, essa construção contou com a participação também do pessoal do DEMU. E antes mesmo disso, foi muito importante o convite que o Mário Chagas fez para a gente, para o Museu da República, em 2004, fazer uma exposição lá, uma exposição temporária no Museu da República, e foi a nossa primeira experiência em trabalhar com objetos. Porque então a gente trabalhava com imagens, textos e objetos que os moradores emprestaram, e a exposição em 2004 a gente intitulou como A Força da Maré. Foi uma exposição lindíssima que os moradores iam lá visitar, e depois, quando a exposição acabou, eles não quiseram, muitos não quiseram os objetos de volta, e deixaram lá com a gente, e disseram que queriam ver lá na Maré o que eles tinham visto no Museu da República. Então isso foi para a gente mais uma, né, digamos, uma pressão para criar um museu. Mas a gente já estava muito imbuído dessa ideia do museu. Eu acho que já tinha... É o que eu falei, a gente não pensava em criar museu. Acho que o museu é que veio até nós,
E ele é que se impôs como, olha, é necessário que eu seja criado. E aí a gente criou o museu. E aí, claro, foi assim, algo que abriu, né, todo o trabalho de memória, de preservação da história local, que a gente já realizava desde a TV Maré, da década de 80, isso ganhou uma potência enorme a partir da criação do Museu da Maré.